Alô, amigos do Assuntando com João Vicente. Nós temos trazido para vocês algumas narrativas e algumas delas que já foram feitas por mim, narrando da minha caminhada pela Paraíba, no exercício da minha função, no exercício do meu ofício. Eu hoje trago mais um episódio interessante que foi vivido não somente por mim, mas foi vivido por mim e por um colega de muito boa cepa, muito querido colega, Sakae Mishina. É um japonês de nascimento, para os que não conhecem, o pessoal de Campina Grande conhece muito bem, mas para quem não conhece, ele chegou no Brasil lá pelos idos da década de 60 e por aqui ficou. Casou-se com a paraibana, Roberta, e a Roberta diz hoje que Sakae nem esqueceu o português e não sabe mais japonês, nem aprendeu português, nem sabe mais japonês. Mas o episódio que eu quero lhes contar foi de uma falta de água ocorrida na cidade de Picuí. Como está acontecendo agora, recentemente, uma dessas crises cíclicas que o Nordeste brasileiro sempre passa. Então, a cidade de Picuí tinha um manancial, esse manancial secou, foi transferido para um novo manancial, que houvera sido construído pela Suplan, a Barragem de Caraibeira. E a Barragem de Caraibeira tinha uma revência depois da parede, problema construtivo, que perdia muita água. E nós entendemos, eu conversando com ele era muito aparelhado tecnicamente, me ajudava muito. A gente trocando ideias, eu digo, olha, Saca, vamos utilizar aquela água da revência para a gente aproveitar pelo subsolo para abastecer Picuí, para não retirar do açude. Mas a distância da barragem pelo curso do rio até chegar na cidade de Picuí é uns 5 a 6 quilômetros aproximadamente. Ele dizia, mas essa água não chega, a revência não é suficiente para fazer com que ela chegue até a cidade de Picuí. Digo, mas nós vamos procurar outro, vamos lá. Aí nós marcamos um dia de semana, chegamos lá por volta de 8h30 da manhã, nós começamos a caminhada lá na barragem de Caraibeira, no talude da barragem de Caraibeira, e descemos em direção a Picuí. A gente foi logo observando que a água era aflorando, a água da revência, aflorando é jorrando, ela jorrava. Tinha água empoçada, muita. E a gente foi andando. Essa água empoçada foi reduzindo o volume e passou a já não aparecer mais na superfície da terra. Então, lá na frente, ele muito vivido, muito experiente, e não era sertanejo como eu, mas sabia dessas manhas, ele disse, olha, as lavadeiras estão lavando roupa. No começo, as lavadeiras lavavam roupa com água de superfície, que elas pegavam ali e tal. Depois, elas tinham que cavar cacimbazinha rasa para poder chegar ao lençol que já ia descendo de nível. Percebam, na medida que a gente ia andando em direção a Picuí, o lençol ia baixando de nível. De forma que a gente foi caminhando, e o primeiro episódio se deu com a presença de um vaqueiro que passava. E Sakae, no linguajar dele, técnico, ele não conhecia a vida, o convívio com o matuto. Ele perguntou o vaqueiro, na dificuldade de fala dele, qual é o vazão deste rio. O vazão que ele diz é a vazão, é a água que passa, a quantidade de água que passa. E o vaqueiro olhou assim e disse, como é, meu senhor? E olhou para mim, sou homem para falar difícil. Eu disse, não, Sakae, peraí, deixa eu traduzir. Aí eu olhei pro vaqueiro, olha, amigo, ele está perguntando que quando aqui dá uma cheia, onde é que o basculho vai no rio? O basculho do rio vai aonde? Ele vai lá naquela moita. Eu digo, pronto, Sakae, é ali naquela moita que acontece, e dali você calcula o vazão que você está querendo. Esse foi o primeiro episódio. Aí a gente seguiu em direção a Picuí, e quando chega na frente, as lavadeiras já tinham desaparecido, começou a surgir os bebedouro de água para o gado. Quem é sertanejo, caririzeiro, sabe disso. Quando você tem dificuldade de água, você escava com um trator D4, ou mesmo manualmente, uma vala profunda, que você atinge o lençol para permitir o fornecimento de água.
e rampeia, coloca uma rampa, geralmente com madeira, para que os animais possam descer, beber e voltar pela rampa, sem ficarem presos dentro da vala. Então ele foi indo, quando ele chega mais na frente, aí ele encontra um proprietário rural, aí ele diz, olha, você mora por aqui? Ele queria informações para poder formular o juízo técnico dele. Aí ele disse, você mora por aqui? Aí o cidadão disse, moro. Ele disse, qual é a profundidade de lençol freático? Ora, aí o Matuto não conhecia lençol freático, ele conhecia lençol de se cobrir, né, de noite quando vai dormir. Aí eu digo, não, amigo, ele está perguntando quando você cava, quantos palmos você gasta para chegar no espelho d'água. Aí Sacaé, vencemos mais essa, aí fomos para a cidade. Aí quando foi na tratativa com o dono de um terreno que tinha, depois eu vim saber, pertence à família de Buba, Germano. Depois eu vim saber ali nas imediações da cidade, eles cederam gentilmente, tinha um coqueiral muito bonito. Aí Sacaé olhou para mim e disse, coqueiro vai morrer. Olha, o que é que ele queria dizer? Quando fizesse a retirada de água, exaustão do lençol freático, os coqueiros que tinham presente, ele ia faltar água e o coqueiro iria morrer. É diferente do coqueiro da praia, que tem ali a água do mar, que é salgada, mas ele se utiliza, né? E não deu outra. Depois eu soube por um irmão de Buba que, olha, não escapou um. Quando começou a pôr, não, aqui tem água demais. Todo sertanejo, todo maçom tem isso, né? Água para lata tem demais. Agora, quando você mete uma bomba, ela desaparece rapidamente, né? Foi o que aconteceu. Na medida que a água foi sendo usada para abastecer a cidade de Picuí, essa carência foi se acentuando até matar todas as mangueiras que tinha. Os coqueiros que tinha na várzea morreram todos. Então isso foi um episódio, que eu narro esse episódio para falar para vocês a dificuldade da convivência com a seca. Eu ilustrei com a presença de Sacaé, meu querido Sacaé Bichino, só para poder a gente tornar a coisa mais aprazível. Mas eu queria dizer que naquela época, depois foi construída a barragem de Várzea Grande. A barragem de Várzea Grande foi construída a mais de 20 quilômetros, no mesmo rio que passa de Picuí, e que vai direto para o açude de Itanha, no Rio Grande do Norte. Foi feito um barramento numa barragem de concreto, mas mesmo assim a pluviosidade da região não é suficiente para enchimento da barragem. Aí foi quando chegaram as águas do São Francisco, na calha do Rio Paraíba. O governador Ricardo Coutinho iniciou, depois entregou para o sucessor, a construção da adutora Transparaíba. É uma adutora que vem de lá de Boqueirão e vai até Nova Floresta. Passa por Picuí, Barra de Santa Rosa, sobe a Serra de Cuité e vai até Nova Floresta para permitir uma capilaridade maior da água do São Francisco. É isso que precisa ser feito. Quando a gente vai lutar contra a seca, a gente precisa ter um somatório de uma série de instrumentos que nos permita conjuntamente utilizar para isso. A barragem subterrânea, o uso da água de salinização, o uso da perfuração de poços, o uso da cisterna de placa, a construção de pequenas barragens, de médias barragens e as grandes barragens que o DENOC já construiu, né? Agora estamos trabalhando com as médias e pequenas barragens. A gente espera que essa continuidade da água aconteça, que o projeto seja concluído, porque o eixo norte ainda está patinando, não foi concluído, faltava 8% quando Dilma foi o golpe que derrubou a presidenta Dilma, faltava 8%, faz 34 meses que está patinando e ainda não chegou água ao açude de Engenheiro Alves. Eram essas informações que a gente tinha para dar para vocês nesse episódio do Assuntando, e a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade com outros fatos pitorescos.